Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 478. Capítulo 478. A capa da ruína de Abaque. O som fraco de passos ressoou da entrada da tesouraria. Igrim, o escravo da mina, finalmente tinha entrado. Nian abria ansiosamente o baú. A barra de progresso ia se enchendo pouco a pouco. Já estava em 60%. Igrim procurava por vestígios de Nian em todos os cômodos. Ele repetidamente brandiu as armas em seus 6 braços, cortando e esmagando as paredes e pilhas de ouro. Os sons assustadores ecoaram pelo corredor, causando arrepios na espinha de Nian. Vamos, vá mais rápido, Nian murmurou. Se Igrim o encontrasse, sua oportunidade de obter o que quer que estivesse dentro do baú sublegendário iria pelo ralo. 70%. 72%. 75%. Igrim estava chegando cada vez mais perto da localização de Nian. Estava a apenas a alguns quartos no máximo. De repente, com um estalo, o baú se abriu. Sucesso. Nian apressadamente enfiou a mão dentro e tirou uma capa cinza prateada. Era o item que procurava, a capa da ruína de Abaque. Nian não teve tempo para examinar as propriedades desta capa. Ele guardou-a em sua bolsa e depois continuou a procurar dentro do baú e tirou um ovo. Era do tamanho de uma bacia de água, completamente enegrecido e brilhava como uma gema preciosa. A mente de Nian tremeu. Este era um ovo de estimação. Normalmente, as criaturas que saíam dos ovos tinham uma possibilidade muito alta de ser uma montaria voadora. Nian não tinha ideia do que nascer desse ovo. Nian guardou o ovo de estimação em sua bolsa. Ele vasculhou o baú um pouco mais, mas não encontrou mais nada. Foi neste momento que Igrim rompeu pela porta. Ao avistar Nian, brandiu sua foice e cortou em direção a ele. Tendo obtido o que queria, Nian naturalmente não perdeu mais tempo. Sem pensar 2 vezes, esmagou o pergaminho de transferência desconhecido em sua mão e desapareceu com um flash de luz. Quando Igrim cortou com sua foice, Nian já tinha ido embora. Nian surgiu dentro de uma floresta em um oásis no deserto. Ele procurou uma área segura, depois tirou um pergaminho de retorno. Após cantar um encantamento, chegou a Calore. Estava finalmente em segurança. Nian checou seus espólios, tirando capa da ruína de Abaque de sua sacola. Ele já tinha visto a sua aparência a partir das imagens no vislumbre da escuridão. Tinha uma aura escura e sombria e era muito leve em suas mãos. Quase como se não estivesse ali. Por fim, examinou suas estatísticas. Capa da ruína do Abaque, lendário, não equipável. Requisitos: 1500 força, 1200 destreza, nível 180. Descrição: este item só pode ser usado pelo dono do vislumbre da escuridão. É apenas equipável quando o proprietário recolher o conjunto completo. Abaque gostava de força. Somente os poderosos podem se tornar tiranos, eliminando todos os traidores. Propriedades: defesa mais 522, evasão mais 20, camuflagem mais 300, força mais 700, destreza mais 320, todos os status mais 100, 50% de chance de absorver 20% do dano recebido, 20% de chance de absorver 50% do dano recebido. Status de conclusão do conjunto 3/8. Este item é automaticamente vinculado ao proprietário do volume 1 do livro da Ordem. Não pode ser negociado ou dropado. As propriedades da capa da ruína de Abaque eram bastante impressionantes. Era totalmente merecedora de fazer parte de um conjunto lendário nível 180. Se conseguisse completar o conjunto de Abaque o Tirano, definitivamente se tornaria incomparável. Mesmo que Nian não pudesse equipar a peça por enquanto, ainda lhe dava algo para trabalhar. Já podia imaginar o quão doce seria se equipar ao conjunto quando alcançasse o nível 180. Quando Nian chegou ao nível 180 na linha do tempo anterior, ele ainda estava preso como um grande ladrão, sem esperança de avançar para um dançarino das sombras. O equipamento que usava era de nível 160 de grau ouro negro que passou 3 meses inteiros moendo masmorra sem parar para obter. Em seu círculo de amigos, qualquer um que obtivesse um equipamento sublendário ou lendário se tornaria objeto de inveja. Naquela época, o equipamento sublendário era considerado divino, para não falar em equipamentos de nível lendário. Quanto aos conjuntos lendários, eles eram basicamente mitos. Nian já havia obtido 3 peças do conjunto de Abaque o Tirano, luvas de contenção de Abaque, adaga sanguinária de Abaque e capa da ruína de Abaque. Das 8 peças do conjunto, já possuía 3. Ele podia se ver tendo o conjunto completo antes mesmo do nível 180. O objetivo de Nian era chegar ao nível 180, equipar o conjunto de Abaque o Tirano e voar pelos céus no seu dragão de asas negras. Se pudesse realmente conseguir isso, se tornaria indiscutivelmente o jogador número 1. Nian foi até a loja de poções Noite Estrelada e encontrou uma oficina vazia. Então pegou o ovo e cuidadosamente inspecionou para descobrir que tipo de criatura estava dentro. No entanto, não encontrou nenhuma pista. Pelo visto teria que ir a um avaliador de animais de estimação ou esperar pacientemente que o ovo eclodisse. Nian vestiu o manto do caminhante das sombras e dirigiu-se para a praça central de Calore. O avaliador de animais de estimação ficava naquela região.
A praça central estava cheia de atividade. Muitos jogadores estavam gritando pedidos para formar equipes. Aqueles que conseguiam partiam para nivelar ou percorrer masmorras. Quando Nian atravessou a multidão, o som de gritos tocou em seus ouvidos. Entre eles, um soou um pouco familiar. Procurando por um mago arcano para correr o Pântano Negro. Deve ser o nível 60 a 65 com pelo menos 1200 de poder mágico. Olhando para a fonte da voz, Nian avistou vários rostos familiares. Era Zai Hao e os outros. Havia 15 pessoas em seu grupo no total. 5 meninas, várias das quais estavam na mesma classe que ele na Alta Wahai e mais outros 3 caras, chamados de Motao, Moan e Moyan. Vendo esses 3, sua expressão escureceu. Em sua vida passada, Nian estava em uma equipe junto com Motao, Moan e Moyan. Ele havia os conhecido através de Zai Hao. Esses 3 eram irmãos. Suas personalidades eram snobs e indelicadas. Naquela época, Nian, Zai Hao e Li Hui eram muito piores que eles. O equipamento deles também ruins. Então frequentemente sofriam abusos durante a execução de masmorras. Motao, Moan e Moyan também eram muito mal-humorados, frequentemente fazendo todo tipo de palavrões vulgares. Depois de algum tempo, Nian, Zai Hao e Li Hui finalmente se cansaram e se retiraram da equipe. Mais tarde, eles ouviram que os 3 se juntaram a Victorious Return. A partir de então, o grupo de Nian não teve mais contato com eles. Havia rumores de que eles tinham a responsabilidade de administrar uma fortaleza, recebendo generosos salários todos os meses. É claro que essa posição estava longe do alcance de Nian, Zai Hao ou Li Hui naquela época. O trio Mo não podia nem se dignar a associar-se a eles. De fato, durante os tempos em que eles ocasionalmente se encontravam, as faces dos 3 estavam cheias de desdém. Nian não queria ver Motao, Moan ou Moyan. No entanto, ele se sentiu obrigado a se encontrar com Zai Hao, Li Hui e os outros, especialmente porque não havia ido à escola por um tempo. Zai Hao sabia que Nian estava a mundos dele, então fez questão de não ser um incômodo. Nesse ritmo, se Nian não tomasse a iniciativa de estender a mão, correria o risco de perder esses velhos amigos de sua vida passada. Nian não esqueceria aqueles que o ajudaram ao longo do caminho. Mesmo que sua posição fosse muito diferente nesta vida, não fingiria desconhecer Zai Hao, Li Hui e os outros. Se nós vamos percorrer o Pântano Negro, que tal pegarmos alguns antídotos? Alguém quer pagar a conta? Perguntou Zai Hao. Reunir um número suficiente de pessoas era apenas uma das muitas dificuldades que enfrentariam tentando percorrer o Pântano Negro. Obviamente, são vocês que vão pagando a conta. Entre Moan, Moyan e eu, 2 de nós são de nível 65 e um é de nível 64. Com nossos equipamentos, já podemos começar a percorrer as minas subterrâneas na Cidade Dourada. Estamos apenas marcando com vocês para dar uma ajuda a Zai Hao, declarou Motao em tom desdenhoso. Já estamos aqui há 30 malditos minutos. Caralho dos infernos, por que ainda não fomos embora? Moan xingou depois de verificar a hora. Motao e Moan tinham a mesma idade que Zai Hao e o resto. Os 2 eram primos paternos. Eles também participavam da Alta Wahai. No entanto, eram da classe 1, a chamada classe de elite com a maior média de notas. A maioria dos alunos daquela turma estava bem cheios de si. Mais recentemente, eles ficaram bastante irritados com os alunos da classe 3. Especificamente Nian, que apareceu do nada e roubou o holofote. Quanto a Moyan, ela era 2 anos mais nova. Sua aparência era boa. Ela tinha pele clara e um rosto bonito. Ela era apenas um pouco pequena. Como Motao e Moan, ela era uma maga. Se a irmã Yingyu não estivesse aqui, já teríamos ido embora, disse Moyan em tom de brincadeira. Zai Hao ponderou por um momento antes de cerrar os dentes. Tudo bem, eu vou pagar pelos antídotos. Estamos até pagando a conta dos antídotos, e eles também recebem a preferência em todos os equipamentos de mago. Basicamente, não estamos conseguindo nada disso, Li Hui sussurrou para Zai Hao em tom descontente. Não importa se estamos recebendo algo fora disso ou não. Sem pessoas suficientes, não podemos nem percorrer o Pântano Negro. Se eles saírem, onde vamos encontrar magos com dano suficiente? Zai Hao respondeu. Ele também estava se sentindo impotente. Eles precisavam de pessoas para carregá-los através do Pântano Negro, para que pudessem obter experiência suficiente para percorrer sozinhos. Não havia outra escolha. Eles só podiam suplicar ao trio do Mo por ajuda. Embora Zai Hao, Li Hui e os outros estivessem familiarizados com Nian, eles não saíram por aí se gabando. Eles nunca revelaram sua estreita relação com Nian para os outros. Sua verdadeira identidade era um assunto conhecido apenas por algumas pessoas. Não podemos simplesmente deixar Zai Hao pagar a conta dos antídotos. Vamos ajudá-lo e pagar também, sugeriu uma garota adorável, alta e bonita. Não brinque, Yingyu. Como poderíamos deixar vocês meninas pagarem? Isso seria vergonhoso, Zai Hao rapidamente recusou. Ouvindo as palavras de Yingyu, Motao e Moan ficaram um tanto envergonhados. Vocês não conhecem o Nirvana Flame? Só ele vir aqui. Isso não resolveria tudo? Motao mudou de assunto. Certo, se vocês têm conexões assim, por que não as usam? Moan desdenhou. Ele ouviu uma vez Li Hui e Zai Hao falar sobre como conheciam o Nirvana Flame. Claro, que não acreditava nisso nem um pouco.
Se eles eram amigos do Nirvana Flame, ele era amigo de Soaring Angel. Essa afirmação era ridícula.